Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico na presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus no Salmo 117. Você que está em casa esteja abrindo a palavra de Deus no Salmo 117, que diz que todos os povos devem louvar ao Senhor. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. Nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre em nossas vidas. Nós temos caminhado na presença do Senhor, orientados pelo Senhor nosso Deus, andado nos cuidados do Senhor, sendo conduzidos pelo Senhor nosso Deus, amparados por Ele, dominados pelo Espírito Santo, o qual nos dá compreensão, o qual sempre está presente em nossas vidas, e nós o agradecemos sempre, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Samuel Rodrigues está conosco, a Ivanda. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Samuel Rodrigues para estar fazendo uma oração conosco, mas eu estarei, nesse momento o Lucas estará fazendo uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, Pai, que tu vai protegendo, abençoando, a Deus, essa reunião aqui, esse estudo bíblico, Pai, que possamos estar aqui, meu Deus, louvando e glorificando o teu nome. Esteja também, ó Deus, perdoando nossos pecados e nos dando entendimento, ó Deus, da tua palavra. Fala através do pastor, ó Deus, esteja usando para honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então daqui a pouco nós chamaremos o presbítero Samuel Rodrigues para estar fazendo uma oração, mas enquanto isso nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico com o Lucas e a Lohane.
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sabemos que estar na presença do Senhor, nosso Deus, é maravilhoso. Sabemos que o Senhor sempre está presente em nossas vidas. Então nós vamos chamar o Samuel Rodrigues para estarmos, ele está fazendo uma oração. Até conseguir adicionar aqui, nós vamos dando sequência, é o Salmo 118. O Salmo 118, ele nos traz uma mensagem. Ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia. Nós estamos aí já com Samuel Rodrigues. Samuel, será um prazer em ouvir você estar orando ao Senhor nosso Deus. Vamos orar então com Samuel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos graças a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor que o Senhor tem por cada um de nós. E nesta noite, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Pedir a Tua direção sobre as nossas vidas neste estudo, ó Deus. Pedir a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada irmão que pertence à Igreja Presbiteriana aqui de Coromandel. E que o Senhor esteja, ó Deus, com as Tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos abençoando, ó Deus, nos guardando de todo mal. Que nós possamos, ó Pai, sentir o cuidado do Senhor nesta noite e todos os dias da nossa vida. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja dando sabedoria, ó Pai, ao nosso pastor, dando sabedoria, ó Pai, aos servos da Tua igreja, cada um de nós possamos ter um entendimento, ó Pai, da Tua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pelo sustento que o Senhor tem nos dado, ó Deus, mesmo nesse momento de pandemia. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos aí a participação do nosso irmão. Em breve chamaremos outros irmãos para estar participando conosco. Obrigado, presbítero Samuel. Que Deus continue abençoando e sustentando assim a sua vida. Nós vamos agora estar ouvindo mais um louvor. Amém. Vamos então ao Deus mais um canto de louvor nesse momento. Porque Ele vive, posso crer.
encarcerados em prisão, que choravam, tinha consolo, cansado, viu a grande luz, viu a grande luz. Onde está a morte e a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte e a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Onde está a morte e a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Nome é Jesus. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte e a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte e a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Onde está a morte e a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Nome é Jesus. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Nome é Jesus. Nós vamos estar fazendo mais uma oração neste momento, mas antes nós vamos ler o texto que fica em Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3. Depois do texto nós vamos ter uma oração com a Ivanda. Ivanda, depois que eu acabar de ler o texto, enquanto isso nós vamos conectando aí com a Ivanda, para a Ivanda estar fazendo uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Mas o texto é Juízes capítulo 3, Juízes capítulo 3, no verso 7 ao verso 11. O texto nos diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Então nós vamos estar chamando a Ivanda para participar com uma oração nesse momento. Um texto aí que fala do povo de Israel. A semana passada nós estudamos exatamente a respeito do povo de Israel que entraram na terra prometida
e infelizmente não obedeceram e andaram contra a vontade do Senhor nosso Deus. Nós estamos com a Ivanda aí, a Ivanda estará fazendo uma oração. Tudo bem, Ivanda? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Então Então tá bom, vamos então orar. vamos orar. Tá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade tão gratificante, ó Deus, de poder orar a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero entrar na Tua presença, Senhor Deus, para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, para adorar o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é Deus santo, é Deus glorioso, é Deus todo-poderoso. Graças eu te dou, Senhor Deus, por esse momento tão especial de culto. Ó Deus, o Senhor abençoa o pastor Hélio, abençoa a sua família, ó Deus, que tem sido bênção nesse trabalho. E eu peço que o Senhor abençoe todos que estão assistindo, os que estão participando, e todos, ó Deus, que são da nossa igreja, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Senhor, onde cada um estiver. Abençoe os enfermos da nossa igreja, Senhor. Toma conta de cada um de nós, ó Pai. Fica conosco, perdoe nossos pecados e muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a participação da Ivanda. Fique com Deus, Ivanda. Nós vamos estar observando a palavra de Deus. Versículo de número 11. Diz, então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Nós observamos que após a posse da terra prometida, a distribuição da terra entre as 12 tribos de Israel, o povo de Israel abandonou os ensinamentos recebidos então por Moisés e Josué, que era meditar na palavra de Deus, passando o ensinamento da palavra de Deus para os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, para que uma geração pudesse passar os ensinamentos e os feitos de Deus, para que o povo não esquecesse do que Deus realizou na vida daquele povo. Mas, infelizmente, o povo esqueceu de Deus, esqueceu de Moisés, esqueceu de Josué e principalmente de Deus. E começaram a adorar outros deuses. Começou a adorar Baal, Astarote e a outros deuses que fazia parte do povo de Moabe e da região ali de Mesopotâmia. Então começou a adorar a esses deuses. Lembrando também que se deu em casamento com as filhas dos Moabitas, algo que Deus disse que não era para ser feito. Foi quando Deus então usou essas nações vizinhas para corrigir o povo de Israel. Fazer com que esse povo lembrasse que existe um Deus que tirou eles da terra do Egito, da escravidão do Egito, e levou esse povo para a terra de Canaã. Então, foi quando usou então os moabitas, essas nações vizinhas, para castigá-los. Eles ficaram 8 anos, conforme o versículo 8 que nós acabamos de ler, servindo essas nações, até que acordaram e começaram a clamar a Deus. Depois, por sua infinita graça, Deus enviou Otniel, como nós observamos na lição passada, era irmão de Calebe. Foi quando o Senhor então entregou em suas mãos o rei da Mesopotâmia, dando vitória assim ao povo de Israel. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. A pergunta que eu fiz na terça passada: e o que aconteceu após esses 40 anos? O povo continuou na presença de Deus? Após esse espaço de 40 anos, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Deus novamente usa nações vizinhas para derrotar Israel, tornando os filhos de Israel servos do rei Eglon,
rei dos Moabitas, e isso ocorreu por 18 anos, conforme está citado no versículo 14 do nosso texto. Meus irmãos, às vezes acontecem coisas ruins em nossas vidas, às vezes acontecem fatores que levam-nos a acordar e enxergar que existe um Deus que cuida de nós. As nações, o povo vai esquecendo e abandonando o Senhor, começam a adorar ídolos, começam a adorar objetos, e quando o Senhor então resolve, através, aqui no caso do texto, usou o exército, o rei de Eglon, para punir os israelitas, para que eles pudessem lembrar que existia um Deus. Muitas coisas acontecem em nossas vidas para nós lembrar que existe um Deus, mas o mais importante de tudo isso é que quando nós clamamos ao nosso Deus, que nós o buscamos através de nossas orações, reconhecendo que estamos errados, reconhecendo o nosso erro e voltando para os caminhos do Senhor, o Senhor ouve as nossas orações. E o Senhor envia libertador para nos libertar dessas situações. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Até quando nós vamos? Até o momento que o Senhor permitir. A hora que o Senhor disser, é agora, chega, agora não tem mais, acabou. É assim que acontece na história. É o Senhor que coordena todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo é um ato permissível de Deus. E aqui a nação de Israel ficou servindo o rei de Moabe por 18 anos. E depois dos 18 anos, foi quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor Deus. Lembrou novamente que Deus existia, que Deus poderia salvá-los, que Deus poderia socorrê-los. Foi quando então eles clamaram a Deus através de suas orações. É muito bom a gente observar que Deus nos ouve. Quando nós clamamos, nós oramos a Ele. E Deus então ouviu e enviou, dessa vez enviou Eude. Eude era um homem canhoto. Eude era um homem canhoto, filho de Gera, o benjamita, o qual ele fez um punhal de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, colocou debaixo de suas vestes do lado direito, pois ele era canhoto. Então ele foi encontrar com o rei de Eglon, rei dos Moabitas, e disse ao rei que precisava conversar em particular com ele, pois os seguranças estavam em volta. Ele disse: eu preciso conversar com você em particular. O rei era forte, muito gordo. Então o rei pegou, chamou ele para uma sala ao lado. Foi quando então ele sacou daquele punhal e tirando a vida então do rei de Eglon. E a palavra diz que o punhal entrou até o cabo e foi coberto pela banha, conforme o versículo 22, porque o rei de Eglon era muito forte. O rei entra então calambeando no vestíbulo e fecha a porta. Os guardas sentem a falta do rei, vai para a porta guardar a saída do rei, percebe que ele está no banheiro, como nós chamamos hoje. Nesse instante Eude foge, vai até o povo de Israel e disse: o Senhor entregou os moabitas em suas mãos. Os moabitas então foram derrotados naquele dia pelo povo de Israel, e o povo de Israel ficaram em paz por 80 anos. Depois de Eude, nós tivemos Sangar, que era filho de Anate,
que matou 600 homens dos filisteus com a guilhada de boi, aquela vara que tem um ferrão na ponta. Não pensem que os filhos de Israel, depois desses castigos, livramentos, não pensam que eles tenham aprendido e afastado dos erros. No capítulo 4, a partir do versículo 1, fala que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nós erramos muito. Às vezes a situação está boa, tudo bem para nós, tranquilidade, e nós começamos então a afastar de Deus e esquecer de Deus. Nós achamos que podemos sobreviver sozinhos, sem a presença do Senhor, porque a vida está boa, tudo está maravilhoso, e nós pensamos que não precisamos mais do Senhor, e esse é o grande erro que é realizado por nós. E era isso que acontecia também com o povo de Israel, um povo que afastava da presença de Deus, um povo que sempre estava errando, fugindo dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor corrigia esse povo, o Senhor trazia esse povo de volta, o Senhor livrava esse povo dos ataques, o Senhor entregava reis na mão desse povo, o Senhor enviava pessoas para livrar esse povo, como aconteceu com Yude, Sangar, que era filho de Anate, que matou esses 600 homens dos filisteus com a guilhada de boi. Mas não pensem que os filhos de Israel, depois desses castigos, depois desses livramentos, tenha aprendido e afastado dos erros. Como eu disse no capítulo 4, a partir do versículo 1, fala que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E isso ocorreu depois da morte de Eude. E foi quando Deus usa novamente as nações vizinhas para levá-los ao arrependimento. Dessa vez Deus usou Jabim. Jabim, quem era Jabim? Jabim era rei de Canaã, que reinava em Azor. Eles ficaram oprimidos durante 20 anos, servindo o rei Jabim, rei de Canaã. O povo não enxergavam a presença de Deus, alguns instantes sim, mas depois afastavam novamente da presença do Senhor, nosso Deus. Então Jabim lutou contra o povo de Israel, conquistou, levou esse povo cativo durante todo esse tempo. Mas o Senhor amava e continua amando o seu povo. Deus te ama também, Deus me ama e ama todos nós. Ficaram oprimidos durante 20 anos, até que eles clamaram ao Senhor, eles começaram a orar, buscar a presença de Deus novamente. Esse era o povo de Israel. Eram julgados, depois foram julgados por Débora, e foi que Débora foi então com Baraque para Quedes, e com eles, juntamente com Débora e Baraque, foram 10.000 homens, e Débora foi com eles. Naquele dia o Senhor derrotou a Sísera com todos os seus carros de ferro, porque Sísera tinha aqueles carros de ferro, aquelas carruagens, armas potentes naquela época, eram lanças, e mesmo assim o exército de Sísera foi derrotado com todos os seus carros de ferro. Seu exército foi derrotado a fio de espada, e foi quando Sísera saltou do carro e fugiu, saiu correndo. Então ele fugiu a pé e buscou socorro em Jael. Jael era esposa de Eber.
Ela o recebeu na sua casa, cobriu ele com a coberta, perguntou se estava com sede, buscou leite para ele beber. Mas aconteceu algo impressionante naquela noite. Enquanto Cícera dormia, ela pegou uma estaca e cravou em seu crânio, que essa estaca atravessou o crânio dele e fincou no chão. Entrou-se na terra, conforme a palavra de Deus. Assim foi o fim de Cícera. E Baraque estava à procura de Cícera para matar. Foi quando Jael chamou Baraque e mostrou que ele estava procurando Cícera, que já estava morto, pois ela havia matado. Assim, naquele dia, o Senhor humilhou a Jabim, rei de Canaã. Diante dos filhos de Israel, o rei de Canaã foi humilhado. E Israel predominava sobre Jabim até que o matou. Derrotou então o rei de Canaã também. Veja só, meus queridos irmãos, meus amigos, nós não podemos abandonar a presença de Deus. O povo de Israel abandonava. Quando abandonavam a presença de Deus, Deus usava as nações vizinhas para corrigir o seu povo. Quantas vezes já usou nas nações vizinhas, já usou pandemia, já usou pragas para consertar o seu povo, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é superior a todos nós e a tudo. Assim, naquele dia, o Senhor então humilhou a Jabim e engrandeceu o povo de Israel. Deus deu vitória para o seu povo. E depois desse episódio, o que nos resta é ouvir uma bela canção com Débora e Baraque, filho de Abinoão, conforme está no texto. Aí houve uma grande canção, cantada por Débora e Baraque. Agora eu pergunto, diante de todos esses acontecimentos, será que os filhos de Israel aprenderam a lição? Foram julgados ali por Débora, foram ajudados por Débora e os 10.000 homens. Será que esse povo consertou? Será que esse povo passou a fazer a vontade de Deus? Depois de todos esses acontecimentos? Será que os filhos de Israel aprenderam a lição e continuaram fiéis ao Senhor? Isso nós vamos ver na próxima terça-feira. Juízes, a partir do capítulo 6. Nós vamos observar se realmente esse povo está caminhando conforme a vontade de Deus ou não. Vocês observaram que nós começamos a estudar esse povo desde Noé, o descendente de Noé, que era Sem. Nós falamos dos semitas, que atuaram na região de Ur. Abraão, descendente dos semitas. Deus chama Abraão, que nós conhecemos, e a Bíblia diz Abraão o hebreu, e todo o povo que saiu acompanhando Abraão para a terra de Canaã. Esse povo que foi aumentando passou a ser chamado do povo hebreu por causa de Abraão. Atuaram na terra de Canaã. Esse povo acompanhou Abraão, Isaque e Jacó. Depois Jacó luta com o anjo do Senhor e passa a ser chamado de Israel. E o povo passa de hebreus ser chamado de Israel por causa de Jacó. Esse povo vai para o Egito e, com o passar do tempo, os faraós esquecem quem foi José no Egito e coloca o povo de Israel como escravo, até porque Deus queria colocar no desejo desse povo de sair do Egito, porque se tivesse vida boa não queria sair do Egito. Então esse povo se tornou escravo no Egito
até que esse povo clamou por libertação ao Senhor nosso Deus. O Senhor tirou esse povo da escravidão do Egito, levando esse povo para a terra de Canaã. Andaram por 40 anos no deserto, circulando em volta de si mesmo. Deu a volta por baixo do mar Morto, subindo até em frente a Jericó, passou pelo rio Jordão, conquistou a região de Canaã. Foi distribuído Canaã às 12 tribos. 10 dos filhos de Jacó herdaram terras. José já havia morrido, a descendência de José recebeu no seu lugar os 2 filhos, receberam herança na terra, foram divididas as terras, e esse povo recebeu ordem do Senhor que deveria ser seguido. Moisés passou, Josué passou orientações a esse povo que deveria falar da lei do Senhor, meditar na sua lei dia e noite, passar de pai para filhos o que Deus havia feito na vida desse povo. Mas infelizmente esse povo caiu no erro. E Deus sempre usando as nações vizinhas para castigar esse povo e fazer esse povo acordar e lembrar que existe um Deus. Mas todas as vezes que esse povo clamava por socorro, Deus enviava alguém para socorrer. Deus enviou Otiniel, depois Deus enviou Iude, Sangar, Débora. E agora? Será que esse povo vão continuar firmes no propósito deles, que é seguir o Senhor, fazer a vontade de Deus? Terça-feira nós vamos continuar com o nosso estudo a respeito desse povo de Israel. E nós vamos estudar a partir do capítulo 6 de Juízes. Se tiver oportunidade, vai lendo durante a semana. Mas não esqueçam também da nossa reunião de oração na próxima quinta-feira, às 19h30. Nós vamos estar aqui presente. Eu vou chamar alguns de vocês para estar fazendo oração. Nós vamos estar orando junto nesta quinta-feira. E nós vamos estar encerrando esse momento agora. Rosivânia está aí conosco. Nós vamos chamar a Rosivânia para estar fazendo uma oração, a Rose, e para encerrar assim esse momento de estudo bíblico. É um momento muito importante em nossas vidas, saber que nós temos um Deus e que esse Deus está presente em nossas vidas, que esse Deus sempre nos acompanha, que esse Deus nos sustenta e que esse Deus sempre nos dá vitórias. Como aconteceu com o povo de Israel, vai acontecer também conosco. O povo de Israel caminhavam conforme a vontade do Senhor, e às vezes esse povo fugia da presença de Deus. Mas Deus tem sempre algo melhor na vida desse povo. Deus usa nações vizinhas para castigar, mas Deus traz esse povo para a sua presença. Não estamos conseguindo adicionar aí a Rose. Nós pedimos Samuel Rodrigues que encerra, o presbítero Samuel Rodrigues, que encerra com a sua oração. Nós vamos chamar o presbítero Samuel Rodrigues. Nós estiverem presentes, estejam colocando um oi aí para nós chamá-los para estar orando conosco. Então nós vamos adicionar novamente o nosso irmão presbítero Samuel Rodrigues para que ele possa encerrar com sua oração. Vamos aguardar alguns instantes até a chegada do nosso irmão. Aí o nosso irmão Samuel Rodrigues vai encerrar nosso estudo bíblico com oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de poder falar com o Senhor, ó Deus, poder estudar a Tua Santa Palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo estudo de hoje, porque o Senhor falou, Pai, aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, nos abençoando no decorrer desta semana, e que nós possamos, ó Deus,
sentir a presença do Senhor a cada instante nas nossas vidas, Deus. O teu cuidado, o teu amor. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor seja conosco, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal, cuidando da nossa saúde, ó Deus, cuidando da nossa igreja. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada irmão que esteve nessa noite participando nessa reunião de oração, nesse estudo bíblico. E também pedimos que o Senhor esteja colocando com que os irmãos possam estar participando da nossa reunião de oração, Pai. Muito obrigado por tudo, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas comunhão do Espírito seja derramado sobre para todos sempre. Amém. Agradecemos a participação aí do Samuel, a participação de todos e aguardamos todos aí até a próxima reunião de oração, que é quinta-feira. Deus nos abençoe e sustente assim a nossa vida. Amém.